O episódio 22 de Kamen Rider Gabo me faz lembrar aquela frase do Chaves. Volta o cão arrependido com o rabo entre as patas. Volta o cão arrependido com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas. Henshin! Porque foi exatamente isso que o Hanto fez. Ele realmente ficou confuso, porque o Vran estava lutando ali do lado dele, já que o Vran está do lado do Soma, mas ele também não percebeu que o Gabo é preto, né? Aquele negócio que está na barriga ali, então a gente vê que o Vran ele já começa a entender isso, então ele tá ali lutando e ele vai para dar o golpe final, ele usa ali o gostizo de geleia, assim, aparece na tradução geleia, então não é gelatina, não é pudim de morango, é geleia, e a gente vê ele indo dar o golpe final, mas o Hanto não deixa, porque ao mesmo tempo que ele tá pau da vida com o Soma, ele quer derrotar o Soma, ele não quer derrotar o Soma. Então eu fiquei meio assim sem entender muito qual a real intenção aí realmente, né, do Hanto. Ele mesmo fala que tá confuso, porque o Vran vai lá questionar ele, ele fala que tá confuso, que não sabe, que ele fala, você não queria destruir o Soma porque ele era um Granute? E ele também não sabe, ele não tá entendendo, ele tá confuso, enquanto isso a gente vê que o Soma tá com o Dente acabou resgatando eles, os gostizos entraram em contato com o Dente através daquele aparelho que o próprio Dente fez, que é aquele celular que vê ali tudo que os gostizos veem, né? Então, na verdade, ele foi lá, resgatou o Soma, ele colocou uma roupa de humano exatamente para as pessoas não perceberem que ele é um Granute, porque ele não possui uma forma humana, e ele levou exatamente ali o Soma, e ele teve que raspar o Gabo do Soma exatamente para tirar um gostizo. Gostizo, isso, o de macarrão. Se lembra que eu falei que eu achei estranho, que ele comeu macarrão e não fez um gostizo? Que será que era porque ele estava triste? E a gente descobre que quando ele não tá bem psicologicamente, isso afeta. E foi por isso que ele não conseguiu expelir, foi por isso que ele sentiu essa dor e ele acabou desmaiando. Então ele foi lá, ajudou o Soma, resolveu o problema, tudo isso, obviamente, ligado com o que aconteceu com o Hanto, que ele se sentiu mal, que escondeu tudo do Hanto, como a forma como o Hanto descobriu, ele estava triste, então isso realmente interferiu ali na parte ali do Gabo dele, que ele não conseguiu expelir esse gostizo. Achei legal realmente essa explicação, eles terem esse cuidado de explicar o que aconteceu com o Soma, como ele parou ali, né, como que ele foi resgatado pelo Dente, e eu acho que o Kamen Rider Gabo, ele tem esse cuidado de explicar, não deixar essas pontas soltas, o que eu acho incrível, e a gente também vê a Sakika tentando entender, ela tá vendo esses vídeos na internet para tentar entender, aquele realmente é o Soma é um Kamen Rider, é um Kamen Rider do mal, e ela tá tentando realmente entender vendo esses vídeos, mas depois a gente vê o Hanto indo lá, ela expulsando o Hanto. Eu achei a Sakika sensacional, maravilhosa, ela foi maravilhosa em vários momentos nesse episódio, maravilhosa, expulsando o Hanto e falando, não, eu acredito que o Soma é aquela pessoa que eu conheci, aquela pessoa amigável, que gosta de ajudar as pessoas, que gosta de comer guloseimas, e ela acredita que esse é o Soma, ela não acredita que aquele que tá nas filmagens é o Soma. Eu achei isso tão sensacional, mostrando que ela é muito mais racional, apesar dela ter um lado super emocional, ela ser uma pessoa extremamente boa, de querer ajudar os outros, ela foi muito mais racional e pensou muito mais com o emocional do que o Hanto, que não conseguiu nem perceber que o Gabo tava ali, não era vermelho, sim preto. Ele viu o Soma se transformar várias vezes e ele não reparou. Tudo bem, ele tava chateado ali com o Soma, mas eu acho que ele acaba perdendo, ele não entende, ele não consegue visualizar as coisas. O próprio Van percebeu que não era, obviamente ele não viu a forma humana, né, do Bitter Gabo. Ele acabou indo embora e agora ele quer se comunicar com o Nieve, porque ele acha que é mais uma cópia do Gabo vermelho, né, assim como ele, porque ele ganhou aquele dispositivo que ele acha que é uma cópia, né, do Gabo vermelho, o que acaba sendo realmente. Então ele quer entender porque mais um sósia ali do Soma, o que que tá acontecendo, por que ele tá por detrás disso, enquanto na verdade a gente sabe que é o Suga, a gente vê que depois ele tá ali comendo um monte de pizza de frango, o Peter Gabo, e na verdade é na casa do Suga, como a gente vê posteriormente ele recolhendo ali as caixas, então é o Suga que tá por detrás, e a gente já sabia disso, ele tava estudando o DNA do Soma, então não é surpresa nenhuma. Então a gente vê que antes disso ele acaba derrubando um caminhão cheio de comida, porque ele ainda tá loucão, querendo comer tudo, e assim, ele tá morto de fome, gente. Ele parece que come, quanto mais come, mais fome ele sente. Então a gente vê que o Soma tá tentando entender o que que tá acontecendo, porque ele olhou no celular, porque ele até pensou em ligar pro Hanto, em falar com o Hanto, em explicar, e
como que ele vai explicar pro Hanto que não é ele, não sei o quê, e ele não sabe como agir o Soma. Então, ele e o Hanto acabam se encontrando exatamente aí nesse caminhão, e o Hanto fala que ele sabe que ele não é culpado por aquilo, mas ele já chega pedindo desculpa, o Soma, e eu achei muito legal a conversa, mostrar a conversa dele com o Hanto, dele explicando que a mãe dele é humana, que ela foi sequestrada para ver a doce, aí o pai ali, Stomach, né, acabou se apaixonando, e aí os irmãos dele começaram a odiar tanto ele quanto a mãe, quanto o próprio pai Stomach por tudo que aconteceu. Então ele foi explicando o lado dele e o Hanto realmente entendeu porque ele tá lutando contra os irmãos, conseguiu compreender e ele percebeu que na verdade o Soma nunca contou a verdade porque ele ficava falando que ele odiava Granuti, que todo Granuti era mal, que ele queria destruir todo Granuti e ele fala, eu não queria que você sentisse ódio de mim. Então ele percebeu que também era culpa dele, ele fala, pô, desde o início eu defendi o Kamen Rider, eu sabia que o Kamen Rider Gabo estava protegendo a humanidade, por que eu desconfiei de você? Então finalmente ele se deu conta. Eu acho que o chacalhão ali, que a Sakika deu nele, dando fora, dizendo que o Soma era uma pessoa boa, aquilo mexeu com ele. O que o Vran fez, né, de atacar ali, ele falou, pô, como que era o Soma se ele trabalha junto com o Soma? E eu acho que ele começou a entender que realmente não era o Soma, ele finalmente entendeu. E eu achei legal porque ele não precisou ver o Soma transformado, o Soma indo salvar ele para ele entender e acabar fazendo que esse mal entendido terminasse. Então eu achei muito legal porque ele conseguiu raciocinar, né, raciocinar o óbvio que já estava ali na cara dele e fazer as pazes antes deles irem lutar com o Bitter Gabo, que eles acabaram indo atrás, obviamente, mas antes a gente tem o Laquia indo atrás do Suga, porque ele quer falar com o Nieve, mas a gente entende que a relação aí do Suga com o Nieve é meio que unilateral. Ele não tem esse contato com o Nieve, porque como que ele vai ter esse contato se ele é da família Stomach, se os irmãos descobrirem como que vai ser, e também ele é de outro mundo, ele vive no mundo Granuti, como que vai ter essa relação, né? Ele vai se comunicar, então, muito mais quando o Nieve vem pro mundo humano, quando o Nieve consegue fugir, ou então quando ele envia os pendrive, né, que a gente viu, que aquele pendrive foi enviado pelo Nieve com aquelas imagens, então é muito mais uma relação do Nieve para o Suga do que o Suga para o Nieve. Obviamente que eles têm essa parceria de trocar dados, de trocar informações, então a gente tem essa questão, mas cada um trabalha por si próprio. O Nieve faz as coisas dele do jeito que ele quer, assim como o Suga, e o Suga fala que ele não trabalha para ninguém, que ele trabalha para ele, que ele gosta de pesquisar, que ele é curioso, que ele quer saber. E eu acho que isso ficou claro quando ele fez o Bitter Gabo. Ele pegou e fez exatamente um clone do Soma. E ele pediu autorização do Nieve. Então, se ele tivesse aí realmente que pedir autorização, ele realmente fosse um subordinado do Nieve, ele não sairia fazendo o Bitter Gabo. Eles trabalham ali de formas independentes, o Suga contra o Nieve, mas ao mesmo tempo eles trocam informação. Ele tem essas parcerias, deles passarem informações um para o outro. Se ele vai passar as informações de como que ele criou o Bitter Gabo para o Nieve, eu não sei, mas eu acho que em algum momento isso vai acabar rompendo essa relação. Eu acho que em algum determinado momento o Suga vai virar assim Kamen Rider. Eu acho que ele tá estudando, ele tá tentando entender realmente, ele tá tentando conseguir mais informações, mais dados para ele criar algo mais forte e quem sabe ele virá. Não sei, eu acho que futuramente tem aí alguma chance, mas eu achei isso muito legal porque o Laquia quer entender, afinal de contas, ele trabalha para Stomach ou não? Qual a relação? Enquanto na verdade não tem relação com ninguém do Stomach sem ser o Nieve, que é essa troca de informações, e aí a gente vai ver a luta deles, eles vão ali lutar juntos, né, o Hanto e o Soma, e eu gosto muito de como a dinâmica deles lutando, eles funcionam muito bem lutando juntos, eu gosto muito, e a gente vê o Bitter Gabo fazendo um novo Goshizo, ele não chega a utilizar esse novo Goshizo, e a gente também vê ele utilizando o Goshizo de Jujuba do Soma, o que eu achei incrível, porque como é um clone do outro, ele pode utilizar o Goshizo, o Hanto também consegue utilizar, então por que ele não poderia? Então achei interessante já trazer isso, já mostrar isso aqui, e a gente vê que eles estão ali lutando, mas estão com muita dificuldade. Ele usa a roupa de bolo de morango, então o Soma usa ali a roupa de pirulito para dar o golpe final, utiliza a metralhadora junto com o poder do Hanto para tentar destruir, né, o Bitter Gabo. Sim, ele dá trabalho, né, o Bitter Gabo, ele tá ali, dá o golpe final, e o Hanto e o Soma dão um golpe juntos, acaba explodindo, a gente não vê muito o que acontece com o Bitter Gabo, porque realmente não é o foco ali da questão, isso é mais realmente a luta, e o Soma quase caindo na água, mas o Hanto pega ele. Eu tenho duas coisas para falar desse momento. Primeiro, porque a gente vai ver o Soma recobrando a memória sobre a mãe do Hanto.
Não fica muito claro neste momento qual é a memória, mas a gente vê ela caindo na água, meio como se estivesse se afogando, e ele bem assustado, e o Hanto olhando pra ele, meu Deus, o que tá acontecendo? E ele fala, pô, eu conheci já a sua mãe, termina desse jeito o episódio. Mas também nós temos que reparar que o Hanto conseguiu puxar o Soma, que estava quase caindo, com uma mão só. Então eu fico naquela, será que ele está se transformando em um meio Granute por causa desse órgão? Ele está conseguindo obter a força de um Granute? A gente viu que o Soma falou que ele é mais forte que os humanos. Então assim, ele não chega a ser um Granute porque ele tem uma forma humana. Mas ao mesmo tempo ele tem um gabo, né? Que a gente vê que o Hanto achava que era um cinto. Será que essa força que a gente viu o Soma utilizar em vários e vários episódios, o Hanto vai começar a ter, porque ele pode estar começando a despertar e isso pode começar a deixar ele mais forte, até porque ele precisa de um upgrade que provavelmente está chegando, porque no próximo episódio a gente vai ter ali o Suga entregando um novo Goshizo ali de Dia dos Namorados. A gente vê que é um Goshizo mais escuro. Eu não sei se é um Goshizo adaptado do Soma, se é um Goshizo que ele criou com os dados do Nieve do Vran, não sei exatamente, mas vai ter aí um Goshizo novo e eu tô bastante aí querendo em ver mais, mas ele não vai se transformar no próximo episódio, porque a gente vai ver o Vran, né, no caso o Lakia, e o Soma lutando contra o Bitter Gabo, mas eu quero ver os três juntos lutando. A gente ainda não vai ter provavelmente isso no próximo episódio. Eu quero ver o que vai acontecer com a Sakika, né, porque eu acho que agora o Soma vai ter que contar, né, porque ela liga ali pro Soma, a Sakika maravilhosa, ligando ali pra falar que ela sabe que aquilo ali é um sósia, pra ele tomar cuidado, o Soma, pra ele não ser preso, até porque o sósia dele tá invadindo um monte de local, comendo e saindo sem pagar. Então eu achei ela maravilhosa, porque ela deu uma acalmada no Soma, e ela foi incrível, mostrando que ela apoia o Soma, que ela entende o Soma. Então eu acho que ele vai acabar falando ali pra Sakika toda a verdade, até porque ela fala, você quer contar alguma coisa, você quer falar alguma coisa? Só que naquela hora ele não quis falar nada, até porque ele tava ali pelo telefone, ele tava tentando ver o que tava acontecendo ali com aquele caminhão e tal. Mas eu acho que sim, a gente vai ter esse momento em que ele vai conversar, o Hanto também deve ir lá, deve falar ao lado dele, ambos devem conversar ali com a Sakika, que ela deve descobrir toda a verdade. E o momento que eu surtei, que foi na prévia, exatamente, sim, Dente e Lakia. Eu esperei por esse momento. Eu quero ver também ali o Dente com o Hanto, já que agora o Hanto sabe toda a verdade, já entendeu tudo. Mas ver o Lakia do lado do Dente, eu achei sensacional, até porque agora ele vai pedir ajuda pra quem, gente? Ele não tem contato com a família Stomach, né, com o Nieve, com os outros, mas ele pode ter contato ali com o Stomach, o Dente. Então eu achei sensacional. Não sei como que vai ser esse encontro, não sei como que se vai dar, mas eu fiquei muito feliz em ver o Dente e o Lakia juntos. Eu quero ver mais contato, né, ele nesse quarteto, vamos dizer assim, né, a gente tem, no caso, o Soma, o Lakia e o Hanto, e quero ali o Dente ajudando, orientando, meio que fazer um quarteto mesmo do bem. E vamos ver o que vai acontecer com o Sr. Hanto, já que ele vai ganhar um novo Goshizo do Suga. Não sei como que vai ser essa transformação. Eu não vi imagem, mas provavelmente ele deve utilizar essa forma em breve. Até que, enfim, né, gente? Ele tava precisando de um peguete, porque ele apanha. Nem com o Gabo do lado dele, nem com o Soma do lado dele, ele deixou de apanhar. Até o Soma apanhou junto do Bitter Gabo. Mas vamos ver como vai ser a próxima luta, né? Porque vai ser o Vran com o Gabo, né? Não vai ser ali o Hanto. O Hanto aparentemente não vai lutar, mas eu quero muito ver os três lutando juntos. Então, assim, eu estou muito empolgada pro próximo episódio. Eu acho que o próximo episódio vai ser muito legal. E também nós temos o Lango falando que eles utilizam humanos para fazer doces sombrios. Eu acho que ali é o Soma criança. Deve ser ele falando da sua lembrança exatamente para o Hanto, contando o que aconteceu com a mãe dele e tal, porque eu acho que realmente a gente vai ter esta conversa e ele deve se lembrar do Lango conversando com ele, porque ele não deveria saber como que era essas coisas, como que funcionava esses doces sombrios, e eu acho que é nesse momento, porque a gente sabe que o Soma entende, que o Soma sabe de como que é feito, então eu acho que realmente é através desse flashback, eu acho que isso se trata de um flashback, essa cena do Lango com aquela criança, que no caso eu acho que é o Soma. Muito empolgada pro próximo episódio, eu acho que Kamen Rider Gabo tá sendo incrível, fazendo episódios incríveis, amarrando tudo, trazendo tudo muito bonitinho, eles têm um cuidado muito grande com tudo, e é uma das coisas que eu mais gosto aqui em Kamen Rider Gabo, então simplesmente tô amando, adorando, e eu quero saber a opinião de você. Você tá gostando de Kamen Rider Gabo? O que você achou desse 22º episódio? O momento que você mais gostou e o que você espera do próximo episódio? Deixa aqui nos comentários pra gente discutir mais um pouquinho sobre Kamen Rider Gabo. E se você gosta de animes e tokusatsu, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação pra você não perder os próximos vídeos. E muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!